Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Alimente a Sua Mente. Se você ainda não assistiu o primeiro, corre lá no YouTube que já tem completo, tá? Eu sou a nutricionista Antônia Feitosa, sou especialista em nutrição clínica e esportiva e estou aqui, claro, para levar a nutrição consciente até você. A gente vai abordar aqui vários assuntos, vários temas muito importantes. Dentre eles, obesidade, emagrecimento, hipertrofia, saúde da mulher também, tá? Então não perde nenhum episódio. E hoje a gente vai falar sobre obesidade, causas e desafios do tratamento também. E antes, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, né? Para que você tenha uma reflexão a mais aí na sua casa. E você sabia que a obesidade vai muito além do que comemos? Pois é, a gente tem que deixar essa ideia simplista, né, de achar que as pessoas só são obesas porque comem demais. Esse não é o único fator e a gente vai aqui abordar ele de forma mais completa ao longo do nosso programa. Então, a obesidade é um problema de saúde pública, né, que atinge aí milhões de pessoas e que vem aumentando a cada ano. E diferente do que muitos pensam, a obesidade é sim considerada uma doença, né? Uma doença crônica e que aumenta o risco de outras doenças também, como a diabetes, a hipertensão, dislipidemias, doenças cardiovasculares. Então a gente tem que ter um olhar mais abrangente ao que leva uma pessoa a se tornar obesa. E aí eu trouxe aqui alguns dados da ABESO, para quem tiver interesse, olha lá no site deles, é a Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e da Síndrome Metabólica também. Então lá eles disponibilizam vários dados atuais, né, sobre porcentagens de obesidade em várias regiões, no país todo também. Eles disponibilizam e-books para que você entenda melhor assuntos diferentes aí com relação à saúde. E olha com mais calma, de forma mais específica para você entender melhor, tá? E aí um dado que eu peguei lá é que em 2025, a estimativa é que de 2,3 bilhões de pessoas estejam acima do peso e que dessas 2,3 bilhões de pessoas, pelo menos aí 700 milhões estejam com obesidade, né? Então é um dado muito alarmante e que a gente deve observar as causas que isso pode trazer, né? E as consequências também, logicamente. E no Brasil, a doença aumentou aí cerca de 72% nos últimos 13 anos. Então é importante que a gente tenha esse olhar mais atento, né? Se policie mais também para saber as causas aí do que a obesidade traz. E aí vamos falar um pouquinho sobre as causas da obesidade, que podem ser fatores genéticos, por exemplo, né? A forma que a pessoa regula algumas coisas no corpo, por exemplo, hormônios, a forma como armazena gordura no corpo também pode ser um fator genético. Fatores ambientais, não sei se vocês já ouviram falar de ambiente obesogênico, né, que é aquele ambiente propício a fazer com que você ganhe peso. Vou dar um exemplo aqui de uma criança, por exemplo. Uma criança que ela cresce num ambiente onde os pais, né, que são o maior exemplo, não tomam cuidado com a alimentação, comem de forma exagerada, que não fazem um exercício físico, essa criança ela vai crescer em um ambiente obesogênico, um ambiente propício a fazer com que ela tenha escolhas erradas, por exemplo, sabe? E aí você mudar uma criança que a vida inteira teve esse tipo de hábito, né, desde criança até adulto, é muito difícil com que essa criança ela tenha uma visão diferente, né? E ela pode ganhar peso por conta disso, né, por conta do ambiente onde ela vive. Consumo de alimentos ultraprocessados também, que vem crescendo demais nos últimos anos, faz com que você tenha alimentos ali mais palatáveis, de fácil acesso e muitas vezes muito baratos, né? Então esse também é um ambiente obesogênico. Sedentarismo, não fazer nenhum tipo de atividade física, não se exercitar de forma nenhuma, também propicia ao ganho de peso. Ambiente psicológico e emocional também, né, que faz com que você, por exemplo, você está estressado, você está ansioso, você acaba descontando na comida, né? A gente tem essa cultura de descontar muito as nossas emoções na comida. E é importante que você tenha um olhar atento a isso, né? Em 2 pontos. Um é você saber o tipo de fome que você está sentindo, que a gente vai abordar já já com mais calma.
E o outro é comer com atenção plena, que foi um dos nossos temas, né? O tema do nosso primeiro episódio. Se você ainda não assistiu, vai lá no YouTube e assista completo, porque lá eu fiz uma prática, né? De como você ter mais atenção ao comer, como comer com atenção plena. E aí vamos lá para os tipos de fome, né? A gente tem 4 tipos de fome. Tem a fome fisiológica, que é aquela fome em que o organismo precisa comer para se manter vivo, né? Para sobreviver mesmo. E ela não é uma fome específica, né? Você sente essa fome e não tem um alimento em que você acha que precisa comer. Você quer comer qualquer coisa para matar a sua fome. Tem a fome social, como por exemplo, você está em um ambiente em que tenha muitos alimentos palatáveis, por exemplo, uma festa de aniversário. Você está ali naquele ambiente e mesmo que você não sinta fome, você vai querer comer aqueles alimentos, porque eles estão de fácil acesso ali para você. Temos também a fome específica, uma vontade de comer algo específico, para você sentir o prazer de comer aquele alimento, né? E ela não é urgente também, tá? E temos também a fome emocional. É uma fome muito perigosa, porque a gente tende a descontar algumas emoções nos alimentando mesmo. E aí você quer comer algo muito palatável, algo muito gostoso e que tem a necessidade de comer em uma grande quantidade, né? Então um pedacinho do alimento não vai te fazer se sentir saciado. Você precisa comer em uma grande quantidade, né? Então isso é muito perigoso. E você estar atento a isso, se policiar, tentar entender, nossa, será que eu estou sentindo uma fome emocional ou será que é uma fome fisiológica? É aquela fome que eu preciso. Não que você não possa comer outros alimentos no aniversário ou, né, em um ambiente que não seja o da sua rotina. Você pode sim comer, mas é tentar ter a atenção plena também ao comer esses alimentos, né? Ter essa consciência a mais aí vai te ajudar muito. E aí eu quero te dar outros exemplos práticos do dia a dia de como a gente acaba descontando na comida sem nem perceber às vezes. Às vezes ali você tá cansado, chegou do trabalho, tá cansado e a primeira coisa que você pensa é: tô tão cansado, eu acho que eu merecia comer uma pizza hoje. E aí você acaba pedindo uma pizza, come às vezes a pizza inteira, sem nem perceber. Ou quando você tá muito feliz, nossa, hoje eu tive um dia muito feliz, então eu vou comemorar. Vou pedir aqui um sanduíche, eu vou pedir um sushi. Então, mesmo que inconscientemente, a gente acaba, assim, descontando as nossas emoções na comida, né? Então tem que ficar muito atento com relação a isso. E agora eu vou trazer aqui alguns desafios que pessoas que estão nesse processo, né, da obesidade, que elas enfrentam. O primeiro deles é adesão ao novo estilo de vida. Gente, como eu dei o exemplo da criança, né? A criança, ela cresceu dentro daquele ambiente. E você modificar ele ali quando a pessoa já está adulta é algo muito difícil. Então, você precisa ter um certo cuidado, um certo manejo. Não é um manejo sozinho. Você precisa procurar ajuda multiprofissional, né? Porque não é só o nutricionista que vai ali te ajudar. Você precisa de um psicólogo, muitas vezes, endocrinologista, atividade física, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso mais ao longo do nosso programa. O aspecto psicológico também é um desafio, assim, muito grande. Porque você estar com a sua saúde mental em dia é muito importante para que você saiba reconhecer onde você pode estar errando também, onde você pode ter um gatilho que te faça comer mais também, muitas das vezes. A importância também de uma equipe multiprofissional, como eu acabei de citar, é muito importante para que você se oriente da melhor forma, né? Saiba os caminhos certos para que você consiga ter melhores êxitos, né, no seu processo aí, para quem precisa de ajuda realmente. Então, às vezes você procura só uma atividade física. Claro, é super fundamental que você faça atividade física, mas e a alimentação? Será que está condizendo também com essa realidade de fazer atividade física e alinhar com o que você está comendo, né? Às vezes, no momento desse emocional, você chega do trabalho cansado, você está tendo ali seu período de processo para conseguir ter avanços, mas você chegou cansado do trabalho e aí vai lá e desconta na comida, né? Então o psicólogo, um psiquiatra vai te ajudar a entender melhor suas emoções também. Tratamentos médicos e farmacológicos também é outro desafio que a gente vem enfrentando nos últimos tempos, principalmente com a rede social,
Tem muita dieta da moda, tem muito remédio que tá todo mundo tomando e você também quer tomar, porque acha que também vai ter os mesmos resultados da pessoa que você tá seguindo lá no Instagram. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque medicamento é médico que passa. E aí às vezes você quer tomar um medicamento por conta própria, né? E isso pode acabar fazendo com que você tenha até um efeito rebote, né? Um efeito sanfona, por exemplo. O efeito sanfona é quando você consegue perder peso por um determinado período de tempo, e aí em pouco tempo depois você recupera aquele peso, porque você não teve um manejo adequado, né? Você não procurou um profissional para que ele te oriente da melhor forma possível. Então é muito importante que você tenha noção também de procurar profissionais para que possam te ajudar. Cirurgia bariátrica, outro ponto também que às vezes a maioria das pessoas que está passando por esse processo de obesidade, elas têm como primeira opção: não, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Mas é preciso ter muita responsabilidade quando vai se pensar em fazer uma cirurgia bariátrica, porque é um cuidado que você tem que ter pro resto da vida, né? Você tem que, antes, ter um cuidado, porque até para fazer a cirurgia bariátrica a gente precisa ter um peso correto ali para que você consiga, de fato, fazer a cirurgia. Então, se você tem um peso muito elevado, você vai precisar perder peso primeiro para poder conseguir fazer a atividade, para conseguir fazer a bariátrica, né? Então, depois também que você faz, esse processo ele continua. Você tem que mudar o seu ambiente, como eu falei do ambiente obesogênico. Você tem que ter um ambiente propício para que você continue tendo essas mudanças ao longo do tempo, né? Porque senão você vai voltar a ganhar peso de novo. Bariátrica ou tomar medicamentos não é uma garantia de que você vai ter aquele resultado para o resto da vida, né? Então é um dos passos, mas não precisa ser o primeiro passo. O primeiro passo sempre vai ser a alimentação, atividade física e um acompanhamento psicológico mesmo, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma pessoa que começou, né, a fazer mudanças na sua vida, que é a Jojo Todinho, né? Acho que muita gente conhece ela aí, quem tá assistindo. E ela foi uma pessoa que quis mudar, né? E ela recebeu muita crítica por causa disso, porque assim, as pessoas sempre falavam: mas você não se aceita do jeito que você é, né? Tem muito essa questão também hoje em dia: se aceite do jeito que você é. Tá, mas quando você não está, tem muito essa questão. E aí ela tomou a iniciativa, né, de mudar seu estilo de vida, mudar a sua alimentação. E aí ela foi criticada por causa disso, né? E logo em seguida, que ela já tinha perdido uma grande quantidade de peso já, ela fez a bariátrica. E aí veio mais pessoas criticando, dizendo que, mas quem faz bariátrica consegue perder peso, logicamente, consegue ter, né, esse êxito no processo de emagrecimento. Mas não, gente, como eu falei, fazer bariátrica, tomar medicamentos não é a alternativa que vai te fazer ter constância no processo. O que vai te fazer ter constância no processo realmente é a mudança de hábitos que você precisa ter, porque senão você vai continuar ganhando peso, mesmo depois de fazer uma bariátrica. Eu conheço casos, né, casos assim de pessoas próximas a mim que fizeram a bariátrica, mas não mudaram o ambiente, né? Não mudaram a forma com que comiam, não mudaram hábitos alimentares. Então, isso fez com que a pessoa ganhasse peso novamente, né? Então, não é segurança, né? Não é algo que você vai fazer e que vai te dar essa segurança de que vai ser pro resto da vida, tá? Precisa ter os cuidados necessários também. E aí, falando aqui das estratégias de como apoiar uma pessoa que está nesse processo de perda de peso, uma pessoa que está obesa. Não critique, não seja aquela pessoa que vai lá e critica. Seja uma pessoa que apoia, que motive a pessoa a querer mudar, a querer continuar mudando. E para a pessoa que está passando por esse processo, né, a pessoa que está obesa, é muito importante que ela tenha esse ciclo de pessoas que motivem, né, motivem a comer melhor, que você vai lá na academia e tenha pessoas, né, até fazer amizades também com pessoas que estão treinando, isso ajuda demais. Se você quer correr, por exemplo, começa a correr, lá vai ter pessoas que vão te ajudar,
né, nesse processo, porque as pessoas têm o mesmo objetivo que o seu, correr para ter mais saúde, né? Então você se cercar de pessoas assim ajuda demais, tá? E eu quero começar com o primeiro mito, que é: obesidade é só falta de força de vontade. A gente já conversou aqui que não é, né? Tem outros fatores que influenciam a uma pessoa chegar no quadro de obesidade e que não é só por falta de força de vontade, né? Mito 2. Exercício físico por si só resolve uma obesidade. A gente sabe que o exercício físico é fundamental, né? A gente precisa fazer, mesmo que você não tenha obesidade, mesmo que você tenha outros objetivos, o exercício físico sempre vai ser fundamental, mas que ele sozinho não é a garantia de que você vai ter resultados muito grandes, porque você precisa alinhar realmente a sua alimentação. Então, não, o exercício físico por si só não vai resolver a obesidade sozinho, tá? Pode ajudar muito, mas você precisa alinhar com sua alimentação também, tá? Mito 3. Cirurgia bariátrica é uma saída fácil. É um procedimento considerado muito arriscado, né? Porque tem as suas mudanças ali que acontecem no corpo, acontecem no organismo, e que você precisa estar ciente disso, né? Então, a cirurgia bariátrica, ela não é uma saída fácil e que você precisa ter responsabilidade para fazer, né? Então, sempre com o médico, acompanhamento ali com você, multiprofissional, para que você chegue a fazer realmente uma cirurgia bariátrica, tá? Porque a cirurgia bariátrica, como eu disse, é para sempre. É um acompanhamento que você precisa ter para sempre. Mito 4. Para emagrecer é só cortar todos os carboidratos. Quem é que não tem medo de comer carboidrato? Muita gente tem medo. Chega paciente para mim, pergunta assim: tá, mas eu posso comer carboidrato à noite? Eu posso comer arroz? Eu posso comer pão? E aí quando vai lá na prescrição dele tem pão, tem arroz, tem tudo isso, porque não é um único nutriente que vai te fazer engordar ou emagrecer. É sempre um contexto, né? É uma alimentação que você faz durante um grande período de tempo, ou então a vida toda, que vai fazer com que você tenha resultados tanto positivos quanto negativos, né? Então não tenha medo de comer um carboidrato, porque não é o arroz que vai te fazer engordar, não é um pão que vai te fazer engordar. E também não é uma única salada que vai te fazer emagrecer, né? Então a gente tem que ter essa visão de contexto geral mesmo do que você faz na maior parte do tempo, tá? Mito 5. Dieta da moda são eficazes e seguras para perder peso? A gente sabe que tem muita dieta aí popular, dieta da moda, que promete que você vai perder peso em um período curto de tempo, né? Então a gente sempre procura ser imediato. Não, eu quero perder 20 quilos em um mês, quero perder 40 quilos em um mês porque eu tenho que ir num casamento, eu tenho que ir numa festa, eu quero vestir um biquíni, né? Pro verão. Então, assim, esse imediatismo acaba que faz com que as pessoas tenham essa ideia de que qualquer dieta vai servir para ela. Às vezes, dietas muito restritivas que acabam até funcionando por um mês, uma semana, talvez, menos dias, mas que não tem constância. Dietas da moda. Então, assim, a melhor abordagem não é uma dieta da moda, é uma dieta especial. Então, a melhor dieta não é uma dieta da moda, é uma dieta específica para você. Então, procure sempre um profissional da área, um nutricionista, né, que vai te ajudar a ter uma dieta personalizada para você e que envolva ali as suas características individuais. Porque nem todo mundo precisa da mesma dieta. A pessoa precisa de uma dieta para ela, né? Mito 6. A obesidade só afeta a aparência e não o emocional. A gente já viu que a pessoa tem que ter um emocional em dias para rebater muitas críticas, né? Falei do caso da Jojo Todinho, que ela recebeu muita crítica. Então, se ela não tivesse com a saúde mental dela em dias, talvez ela até desistisse do processo dela de emagrecimento. Porque realmente tinha muita gente falando sobre ela ter mudanças de hábitos, né? E mesmo que seja uma mudança de hábito boa, muitas vezes a pessoa vai chegar para falar para você que você tá querendo se amostrar, ou porque você não se aceita do jeito que você é, né? Então a gente precisa ter uma saúde mental em dia. Mito 7. Mito 7. A obesidade é um problema simples de resolver. A
a gente já viu que é uma condição muito desafiadora e que não é simples de resolver, precisa de um apoio, de um acompanhamento muito profissional, né? E que deve ser personalizado para você. Não adianta você querer seguir o que os outros estão fazendo, você tem que seguir algo que é para você. Então eu reforço aqui que a obesidade não é fácil e que quanto mais apoio você tiver, melhor. E que se você é uma pessoa que está próximo de alguém que está passando por isso, seja um apoiador e não um crítico, tá? A gente agradece e lembre que pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Você ir na academia, não vou pra academia porque eu só vou 2 vezes na semana, eu só consigo ir 2 vezes. Vá, porque esses pequenos dias que você vai vão se tornando grandes ali depois de um longo período de tempo, né? Então você ter essa consciência e celebrar suas pequenas conquistas vai fazer aí com que você chegue ainda mais longe no seu processo. E agora, pra gente finalizar, eu quero mostrar uma lâmina sobre fatores importantes para a perda de peso. Aqui tem um desenho, né, que mostra como se fosse um iceberg. O iceberg a gente sabe que a gente vê só a pontinha dele ali. E aquela pontinha é a perda de peso, onde a gente precisa ter menos foco, né? A gente não precisa ter tanto foco no resultado final. E lá o resto do iceberg a gente tem ação consistente, a mudança de comportamento, a superação emocional, que é onde a gente precisa ter mais foco, e a manutenção de novos hábitos, claro, que vai fazer com que você tenha mais resultados. Então, observar menos a perda de peso e observar mais o que vai te fazer ter essa perda de peso, que são esses outros fatores que eu comentei com vocês. E agora eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Nagli Decorações aí, você que procura decoração para sua festa de aniversário, para sua formatura, para o seu casamento, fala com a Nagli que ela se garante muito, tá? Junto com ela, a Edna, cerimonialista, faz a sua cerimônia também desses eventos, formatura, casamento, aniversário. Então corre lá, fala com as duas que a sua festa vai ser impecável. Falar também do Lorde Center Barbearia, né? Para você, homem, que quer se cuidar mais, ficar mais belo, tem corte de cabelo, tem sobrancelha, tem também prótese capilar. Então corre lá que a gente tem 15% de desconto, não perde esse desconto. E a Eternizar e Personalizados, claro, com a minha caneca maravilhosa, qualidade aqui maravilhosa. Então ela faz caneca, faz garrafa personalizada, então garante a de vocês. E o Dom Crepe, maravilhoso, se você procura um lanche rápido, mais saudável, saboroso, vai lá no Dom Crepes que eles têm os melhores lanches para vocês, tá? E para você não perder nenhum programa, já segue a gente, por favor, lá no YouTube, se inscreve para não perder nenhum programa, já tem programa lá, completo, programas também da Vida Santa, que é maravilhoso, já assisti completo, amei demais, lá no Instagram, lá no Spotify, no TikTok, no Kawaii, então segue tudo, segue o Instagram da Ali Produtora Oficial, tá? Que eles sempre soltam tudo por lá também. Saiba de tudo em primeira mão. E o meu Instagram também, Nutri Antônia Feitosa. Me segue para ver mais dicas e tudo sobre alimentação que você precisa saber, tá? Muito obrigada pela audiência de vocês. Acompanhe todos os temas. E próxima semana vem muita novidade por aí, tá? Tchau, tchau.